O cristão tem uma visão do mundo na qual vê a história movimentar-se de forma linear. Por outras palavras, a história caminha para um ponto específico, sendo totalmente controlada por Deus, de acordo com o seu plano e propósito. Do ponto de vista do incrédulo, o mundo tende a ser um fim incessante de causas e efeitos misteriosos e sem qualquer sentido. O mundo está a girar e depois morremos. Não tem sentido, não tem significado. Mas os cristãos sabem que Deus está a executar o seu plano, com o propósito de resgatar um povo para si mesmo, um povo de todas as tribos, línguas e nações que adoram a Jesus como Rei. E Ele está a fazê-lo de uma forma perfeita. Mas, entretanto, o que é que nós devemos fazer? Como vamos viver? O que deve ocupar o nosso tempo, pensamentos, energia, sonhos, objetivos e ambições? João 7, 1 e 2 diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Se voltarmos a João 4, o texto diz que está na hora da Páscoa. Quando se realiza a Páscoa? Em abril. O que diz João 7, 2 sobre a época que Jesus está? Agora é o tempo da Festa dos Tabernáculos, que se realiza no outono, em outubro. Passaram-se 6 meses desde o início do capítulo 6. E durante esses 6 meses, João diz-nos que Jesus andou pela Galileia. Mas não há mais nenhum detalhe. No entanto, se examinarmos o Evangelho de Mateus, descobriremos que os capítulos 15, 16, 17 e 18 cobrem este período de 6 meses no qual Jesus passa na Galileia. Quando lemos estas passagens, encontramos isto: Jesus a discipular os seus discípulos. Ele está a ensiná-los, a treiná-los, a corrigi-los, está a discipulá-los. Então, o que aprendemos? Aprendemos que Jesus passou o seu tempo a fazer discípulos. 10 das 13 passagens de Mateus 15 a 18 foram dedicadas ao ensino e à formação dos discípulos. O mundo diz que é preciso estar na frente e no centro de um grande palco, nas luzes dos holofotes, onde estão todas as pessoas. O mundo diz que a vontade e os desejos dos outros devem determinar aquilo que nós fazemos. O mundo diz que se queres ter o teu próprio ministério, que ele floresça, então tens de estar sempre visível aos olhos do público. Mas amamos esta passagem, porque Jesus demonstra-nos que estar no lugar secreto é onde o ministério ocorre. Nos campos, em casa, com alguns discípulos, é onde o ministério importante ocorre. Não é assim que nós o delinearíamos, mas é o que nós vemos Jesus fazer, e o Pai levou propositadamente Jesus a fazer assim. O discipulado é a força motriz da Igreja. Não é algo glamouroso ou apelativo, não aparece nas manchetes comuns do ministério, está nos bastidores, onde ninguém vê. Os irmãos de Jesus pensavam que ele estava a trabalhar em segredo, mas discipulado é parte essencial e fundamental para construir uma igreja saudável e forte. Jesus centrou a sua atenção em fazer discípulos. E quando Jesus deixou a terra, ele deu a comissão aos seus discípulos para eles fazerem discípulos. Um dos indicadores da saúde da igreja é se ela está ou não a fazer discípulos. E tu, estás a viver isto investindo tempo para fazeres discípulos?